A maioria das pessoas vive de forma linear. Trabalha hoje para receber amanhã. Esforçar-se hoje para sobreviver no mês seguinte. Repete os mesmos padrões esperando resultados diferentes. Mas existe uma minoria que vive de forma completamente diferente. Eles pensam de maneira exponencial. E isso muda tudo. Pensamento linear é quando você acredita que sua vida só pode crescer na mesma velocidade do seu esforço. Se você dobra o esforço, dobra o resultado, se para, tudo para. Já o pensamento exponencial é quando você constrói algo que continua crescendo, mesmo quando você desacelera. É quando uma decisão cria efeitos em cadeia. É quando uma escolha de hoje continua multiplicando resultados por anos. Os 5% mais ricos não pensam apenas no que estão ganhando agora. Eles pensam no que aquilo pode se tornar no futuro. Eles não constroem apenas renda, eles constroem sistemas. Não constroem apenas dinheiro. Constroem estruturas que geram dinheiro. A pessoa comum acorda todos os dias pensando em pagar contas. O exponencial acorda pensando em crescimento. A pessoa comum pergunta quanto algo rende agora. O exponencial pergunta o que aquilo pode se tornar com o tempo. Quem vive no pensamento linear se cansa. Quem vive no pensamento exponencial se posiciona. Um constrói com o corpo, o outro constrói com a mente, com a visão, com a estratégia. Você não constrói uma vida exponencial, com grandes ações raras. Você constrói com pequenas decisões inteligentes repetidas todos os dias. O exponencial nasce do pequeno. Ele começa tímido, quase invisível, muitas vezes imperceptível, até para quem está construindo. É por isso que quase ninguém acredita no início. No começo, o crescimento é lento, quase frustrante. Parece que nada está acontecendo, mas por baixo da superfície, raízes estão sendo formadas, estrutura está sendo criada, base está sendo consolidada. E quando essa base atinge um certo ponto, o crescimento deixa de ser progressivo e passa a ser acelerado. O problema é que a maioria desiste antes dessa virada. Desiste quando ainda está na fase invisível. Desiste quando só enxerga esforço e não enxerga retorno. Desiste porque só aprendeu a pensar de forma imediatista. Os ricos suportam a fase lenta porque eles sabem o que vem depois. Todo patrimônio grande começou pequeno. Toda liberdade financeira começou com escolhas discretas. Todo projeto gigante nasceu quando ninguém estava olhando. Pensamento exponencial é aprender a agir hoje com os olhos no amanhã. É aceitar plantar sem ver a colheita imediata. É entender que o atraso do retorno não significa fracasso, significa construção. A maioria trabalha pelo salário do mês. O exponencial trabalha pela liberdade dos próximos anos. A maioria se esforça para sobreviver. O exponencial se esforça para não precisar sobreviver para sempre. Existe uma pergunta que revela exatamente em qual desses dois mundos você vive. Você toma decisões pensando apenas no alívio imediato ou pensando no impacto de longo prazo. Quem pensa apenas no agora, escolhe conforto. Quem pensa no exponencial, escolhe construção. Um escolhe o que é fácil. O outro escolhe o que é eficaz. Pensar de forma exponencial exige maturidade emocional, exige saber dizer não para ganhos rápidos, exige abrir mão de prazeres imediatos, exige investir em algo que ainda não dá retorno visível, exige continuar mesmo quando ninguém aplaude, mas é exatamente isso que cria vidas completamente diferentes. Alguns anos depois, no pensamento exponencial, cada hábito é um investimento, cada estudo é um ativo, cada escolha é uma engrenagem. E quando essas engrenagens começam a girar juntas, a vida muda de ritmo. Você começa a perceber que não precisa fazer tudo sozinho. Você começa a usar o tempo a seu favor. Você começa a construir algo que trabalha por você. E pouco a pouco sua vida deixa de depender exclusivamente do seu esforço direto. Esse é o verdadeiro salto. Quando você para de correr apenas para sobreviver e começa a caminhar para construir,
pensamento exponencial também muda sua identidade. Você deixa de se ver como alguém que apenas reage ao mundo e passa a se ver como alguém que projeta o próprio futuro. Você para de viver apagando incêndios e começa a desenhar caminhos. Você passa a fazer escolhas que não fazem sentido para quem vive no imediato. Passa a recusar o que parece vantagem rápida. Passa a investir onde ninguém investiria. Passa a persistir quando a maioria já teria desistido. E lentamente, sem barulho, sua vida começa a mudar. Não é uma mudança explosiva, é uma mudança silenciosa, mas é irreversível. A vida exponencial não cresce com pressa, ela cresce com consistência. E consistência, quando encontra tempo, se transforma em algo impossível de ser parado. Quem pensa exponencialmente aceita que crescer leva tempo, mas também sabe que, depois de um certo ponto, o crescimento acelera de um jeito que assusta quem nunca acreditou. E aqui está a verdade mais dura e mais libertadora de todas. A sua vida financeira, profissional e pessoal vai crescer exatamente no nível do seu modo de pensar. Se você pensa pequeno, ela cresce pequeno. Se você pensa grande, ela cresce grande. Se você pensa no agora, ela fica presa no agora. Se você pensa no longo prazo, ela se expande junto com o tempo. Pensamento exponencial não é sobre ganhar muito rápido. É sobre nunca mais voltar a ser pequeno. Se esse conteúdo fez você perceber que sua vida pode crescer muito além do que você imagina hoje, continue acompanhando essa série. Aqui é onde você aprende a sair da lógica da sobrevivência e entrar na lógica da construção, a construir uma vida que cresce em silêncio, mas cresce de forma definitiva. O próximo episódio vai continuar aprofundando essa forma de pensar que muda destinos. E se você está realmente comprometido em viver algo maior do que apenas sobreviver, vale a pena estar lá quando ele sair.